Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Se você está caindo aqui de paraquedas, saiba que a gente tem vídeo toda quinta-feira. A gente está fazendo uma série agora sobre os nórdicos e hoje a gente vai falar sobre os deuses e alguns heróis que deram origem a várias histórias e as famosas sagas. Bem, como a gente já falou nos nossos vídeos anteriores, as mulheres elas tinham a confiança de seus maridos no casamento e também para cuidar de suas casas e de suas fazendas. Como vários maridos passavam longos meses fora de casa, elas eram as responsáveis por tudo. Cada um dos aspectos práticos que elas cuidavam eram representados por uma deusa. Por exemplo, a educação dos filhos era associada à deusa Frigga, o ato de prover o alimento à deusa Sif, o de proteger o lar, a deusa Freya. O de enterrar a família era relacionado à deusa Hela. E de ser sábia e confiar nos instintos, as Nornas. Frigga ou Frigga era a mãe de todos, primeira esposa de Odin, pai de todos. Era a maior representação da mulher nórdica e suas responsabilidades. É uma deusa da união, do matrimônio, da fertilidade, do amor, da gerência da casa e das artes domésticas. Em algumas tradições, ela é a mãe de deuses como Heimdall, Baldur e Bagri. Em outras, Balder é seu enteado, assim como Tyr. No caso de Thor, a maior parte das tradições dizem que ela era a irmã e madrasta dele. Ela era considerada como uma deusa analítica, ela era fria em suas escolhas. E ela agia de modo prático, sem deixar com que as emoções influenciassem seus atos. O nome dela está ligado à palavra frigidez, como alguém que está à parte das emoções, podendo tomar as decisões sem aquele filtro emocional. Freya é a deusa-mãe da dinastia de Vanir na mitologia nórdica, filha de Niord, o deus do mar, e Skadi. Ela também é irmã de Frey. Ela é considerada a deusa do sexo e da sensualidade, da fertilidade, do amor, da beleza, da atração, é a deusa da luxúria, da música e das flores. Ela é também a deusa da magia e da adivinhação, da riqueza, pois as suas lágrimas transformavam-se em ouro, e também era considerada a líder das valquírias. Ela representava a mulher livre, que escuta as emoções de seu coração, que não dá satisfação dos seus atos. Freya utilizava um colar de âmbar chamado de Blisingamen. Ela conquistou esse colar após dormir com 4 anões. Essa lenda representa que Freya dominou os 4 elementos básicos da criação de todas as coisas, ou seja, dominou o ato de criar, por isso era a deusa associada ao sexo. Era a deusa da fertilidade, das colheitas e era uma das esposas de Thor, porque o safadinho teve 2. Sif teve seus cabelos negros cortados e roubados por Loki, devido à sua vaidade. E aí Thor pediu ajuda aos anões, que teceram com os raios de sol uma cabeleira loura que substituiu a antiga. Hela era a senhora do reino da morte para onde iam todos os que morriam por velhice, por doenças ou até de maneira desonrosa. O reino dos mortos, ou reino de Hela, passou a ser o inferno cristão, Hell, em inglês. Ela era filha de Loki com a gigante Angrboda. Dessa forma, ela era irmã da serpente Midgard e do lobo Fenrir. Nanna era a deusa da lua, assim como Baldur, seu marido, que era o deus do sol. Com ele teve um filho, Forseti, deus da justiça e verdade, ou seja, do casamento do sol e da lua nasce a verdade e a justiça. Bem, cabe lembrar que eles eram os deuses do sol e da lua, mas o sol e a lua eram 2 irmãos, Ahak, que era a lua, e Asvid, que era o sol. Que a gente falou disso dos cavalos. A gente falando que era o nome dos cavalos? Falou, tô falando, editei o negócio. Quer fazer um caneladas? As Nornas eram senhoras do destino, elas que teciam, mediam e cortavam o fio da linha da vida. Viviam sob a árvore Yggdrasil e seus nomes eram Urd, a mais velha, Skuld e Verdaniki, a jovem.
E era considerado impossível alterar o destino já traçado no fio, desde o nascimento até a morte, que já estava tudo traçado. Podia-se decidir, por exemplo, a forma como você ia morrer. Aí sim, você escolhia se ia morrer como um herói ou como um covarde. Brunhilda é uma das filhas de Odin com uma humana e também era a valquíria favorita de Odin. Ela era a melhor representação da relação pai-filha do povo nórdico. É a filha que cresce e deixa a família para trás, com todos os seus atributos formando uma nova família. E aí, como a gente acabou de falar de Odin, então chegou a hora da gente falar do lado masculino do panteão nórdico. Odin é o pai de todos, é o grande deus do panteão nórdico. Ele é mais ou menos equivalente ao Zeus romano, o Zeus grego, Júpiter romano. Nas Edas, ele é o líder dos deuses. Mas essa posição originalmente era do deus Tyr, pois Odin tornou-se soberano durante o que a gente conhece como Era Viking, que a gente já falou nos nossos vídeos, onde um deus mais astuto era mais importante do que um deus radicalmente justiceiro. É o deus da sabedoria e do poder mágico, pois foi ele que resgatou as runas, o alfabeto, que guarda os mistérios do universo. Odin também é considerado deus da morte para os honrados, porque ele, juntamente com Freya, recebia os guerreiros que chegavam em Valhalla. Odin possuía 2 companheiros lobos, que eram Geri e Freki, e também 2 corvos, Hugin e Munin, ou pensamento e memória respectivamente. Esses corvos eles voavam pelo mundo, trazendo informações para Odin. Alguns historiadores relacionam esses animais aliados que andavam com Odin com a prática primitiva do xamanismo. Quando acontecia algo, geralmente Odin não podia fazer nada, pois como limitador do universo, assim como Saturno dos romanos, Odin era limitado por suas próprias regras. No Ragnarok, Odin é engolido inteiro e vivo lutando contra o lobo Fenrir. Thor é o mais forte entre os deuses e homens. É o deus de cabelos vermelhos e barba. De grande estatura, representando a força da natureza através do trovão, disparando com raios com seu martelo, o Mjolnir. Ele é filho de Odin e de Jod. Ele era considerado um deus simples, o culto a Thor era um culto simples. E ele era considerado também o patrono dos guerreiros e do povo. O Thor ele é conhecido por suas grandes aventuras e principalmente pelas suas batalhas contra os gigantes do gelo. Durante o Ragnarok, Thor matará e será morto por Jormungand. A imagem de Thor aparece em muitas estelas rúnicas, assim como seu nome ou seu martelo. Seu martelo ele era usado como um pingente para representar proteção. Mesmo não sendo deus da guerra, Thor possui um arquétipo bem marcial. Ele era o deus do fogo, também conhecido pela sua inteligência, suas artimanhas e suas brincadeiras que causavam problemas terríveis em Asgard. Ele era o deus que falava em voz alta aquilo que os outros só pensavam. Era um grande provocador que tirava as pessoas e os deuses de sua zona de conforto. É ele quem provoca a morte de Balder e se alia ao caos para iniciar o Ragnarok. Com o advento do cristianismo, o Loki passou a ser uma personificação do mal, um demônio, e Baldur, como sacrificado, passou a ser reconhecido como o Cristo católico. Essa é uma distorção da ideia nórdica que tinha Loki como o arquétipo que provoca a crise para encerrar os ciclos e para que um novo mundo nasça. Como antítese, né? Isso. Ele é a antítese. Antes de Odin se tornar popular, era Tyr, o deus mais importante do panteão. Era ele o deus da guerra, da justiça e da nobreza. Tyr perde a mão direita para o lobo Fenrir, para que os outros deuses possam enjaulá-lo. Como a guerra é uma energia restritiva associada ao lado esquerdo do corpo, Tyr não precisa de sua mão direita ou expansiva para proteger os guerreiros. Filho de Odin e Frigga, era uma divindade da justiça e da sabedoria, deus da luz, da beleza e da bondade. A lenda diz que Balder morreu, mas irá retornar após o Ragnarok, e dessa forma, uma linha de pensamento cristã tentou transformar Balder no Cristo nórdico. Há poucos indícios da existência de um culto organizado a Baldur. Sua importância parece resumir-se apenas aos ritos de morte e ressurreição.
Em certo dia, Balder sonha com sua própria morte, e Frigga, sua mãe, pede a todas as criaturas sobre a Terra, sejam deuses, homens, animais, plantas e minerais, que fizessem um voto de não prejudicá-lo. Porém, Frigga esquece o visco, por achá-lo insignificante e inofensivo. E aí quando Loki descobre isso, ele faz uma flecha de visco e a entrega a Hodor, o irmão cego de Baldur. No teste de invulnerabilidade de Baldur, onde todos os deuses tentaram feri-lo em vão, a única coisa que conseguiu feri-lo foi a flecha de Hodor, que o atingiu mortalmente e o matou. Bom, a gente poderia ainda falar de vários outros deuses como Heimdall, o guardião de Bifrost, Niord, Iduna, Skadi, Nerthus, Brad, Forsed, mas vamos deixar um pouco dessa mitologia nórdica para vocês pesquisarem também. E não ficar um vídeo gigantesco. Saga refere-se a histórias narradas em prosas e originadas na Islândia medieval, assim como em outros países nórdicos. Essas sagas, geralmente anônimas, misturavam aspectos históricos com mitologia e religião. Muito do trabalho de Tolkien na construção do universo do Senhor dos Anéis vem dessas sagas islandesas. Pesquisando os Eddas, você vai encontrar nomes como Thorin, Fili, Kili, Fundin e até Gandalf. Uma das sagas mais importantes é a saga dos Volsungos, que trata do auge e da queda do clã homônimo e que inclui personagens lendários como Brunhilda e Siegfried. A Canção dos Nibelungos é um poema épico escrito na Idade Média, por volta do ano 1200, e remonta à era dos povos bárbaros nômades. Ele está constituído por duas partes. A primeira parte ela descreve a viagem de Siegfried à terra dos Burgúndios, o amor entre Siegfried e Kriemhild, a conquista de Brunhild pelo rei Gunther, com a ajuda de Siegfried, e o casamento de Siegfried e Kriemhild e a morte de Siegfried por Hagen. A segunda parte narra a vingança de Kriemhild, que se casa em segundas núpcias com Átila o Huno, e atrai os cavaleiros burgundos para uma emboscada na corte Una, o que causa um massacre em que morrem quase todos os protagonistas. Por fim, podemos citar o Anel dos Nibelungos, que é o nome dado por Richard Wagner para um conjunto das 4 óperas que compõem dramas musicais e de uma saga da mitologia alemã. A primeira parte é o Ouro do Reno, a segunda a Valquíria, a terceira Siegfried e a última o Crepúsculo dos Deuses. Embora a lenda tenha surgido às margens do rio Reno, difundiu-se rapidamente entre os povos nórdicos, encontrando sua primeira forma escrita na Edda Poética. Wagner deu nomes próprios alemães aos heróis das sagas dos Nibelungos. E finalizamos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Não esqueça de dar seu like no vídeo se você gostou. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E também curta a nossa página no Facebook. Tem muita gente aí que se inscreveu no canal, mas ainda não curtiu lá. Curte lá para acompanhar o que a gente vai postando. A gente queria fazer um agradecimento especial. Tem uma pessoa que tem ajudado a gente muito desde o começo. A gente ainda não falou dela para esperar o canal crescer um pouco mais, mas eu queria agradecer ao Marcelo Deldébio, que desde o começo está dando apoio pra gente. Ele tem um blog dele, né, que é o Teoria da Conspiração, que é muito legal, tem muitos textos legais. Não é só ele hoje que faz o blog, ele convidou outros autores que também ajudam. Tem muita gente boa lá que escreve lá. É uma boa fonte de pesquisa também para esses assuntos. O site vai estar aqui embaixo e na descrição do vídeo também. Exatamente. Então a gente quer agradecer a ele pelo apoio que ele deu pra gente até hoje, né? Sim. A gente inclusive tá postando os vídeos lá no blog também ali do YouTube. Então muito obrigado. E quem puder acessar lá, dar uma lida, conhecer lá o blog dele também, a página dele. É isso aí, então. Isso aí, também tem um recado para dar. As nossas trilhas agora estão sendo feitas por nosso amigo e produtor musical Thiago Jamas. A gente já falou isso no último vídeo, então só para deixar formal aqui. É isso aí. Então, mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Valeu. Tem alguma coisa aqui que eu acho que me dá alergia. É por isso que ele fica com o nariz vermelho, pessoal. Uma alergia, alguma coisa que tem aqui que eu preciso descobrir o que é. Talvez seja... essa porra aqui, ó. Bem, para começar, a gente vai falar sobre as deusas. É isso, aí veio o título, deusas. É sério? Você não viu aqui? Eu vi, mas sério que vai ter essa pausinha toda? É legal. Tá bom. Eu não vou receber nenhum elogio? Eu achei do caralho, não vou nem elogiar pra você não ficar nervoso. Fazer você acertar assim sempre. Sapatinho. Hela era a senhora do Rio da Morte, por onde todos iam... Reino, desculpa. Hela era a senhora do Reino da Morte. É Nana ou Nana? Nana.
Podia ser Nanã, hein? Podia. Se tivesse um tio, podia ser. Mas ela deve ter vários tios, né? É, deve ter vários. Deve ter várias irmãs e tios, né? E tias. Avô. Foi uma bosta a piada. As donas do nosso destino, né? Que teiavam os fios. E era considerado impossível. Teiavam, não. Para possuir um arquetípico bem marcial. Um arquétipo. Ai, que burro. Mesmo não sendo o deus da guerra... Loki! Loki Guarana, Loki. Uma linha de pensamento cristã tentou transformar Balder no Cristo cósmico. Bem, poderíamos ainda falar de Heimdall, o guardião do Bifrost de Njord. E Forsettin? É. Se é, eu conheço bem. Eu vou falar. Foi isso. É a musiquinha pra Qual? mostrar o saco de... Faça elevar o cosmo